Olá, gente. Eu sou a Renata Figueiredo e vamos continuar de onde paramos, lá no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, mas a gente pode ver Deus em tudo. Sinceramente, eu vejo Deus na natureza principalmente. Quando eu olho para o céu, um céu perfeito, meus irmãos, eu acho que a vida das pessoas, eu creio que a vida das pessoas seria bem melhor se elas parassem de olhar tanto para celular, parassem de olhar tanto para os problemas de suas vidas, parassem de olhar tanto para as outras pessoas e buscassem olhar mais as grandezas de Deus. Aleluia, as grandezas que compõem o universo que Ele criou. O mundo jaz no maligno, mas as coisas que Deus criou, elas continuam sendo perfeitas, meus irmãos. A natureza é perfeita. O homem que acaba com tudo, infelizmente, mas a natureza ela é perfeita. Então, quando a gente olha para a natureza, quando a gente reflete sobre as coisas maravilhosas que Deus fez, a gente pega isso para dentro da gente e a gente reconhece, poxa, se Ele é um Deus tão poderoso para fazer tudo isso, olha as imensidões que Ele fez, por que Ele não seria poderoso para mudar a minha vida? Coisas tão insignificantes que muitas vezes a gente passa, problemas tão pequenos que para nós parecem ser tão grandes, mas que para Ele não é nada, porque Ele é grande, meus irmãos, Ele é grandíssimo, melhor dizendo, Ele é grandioso, Ele é o Altíssimo, Ele é o Senhor dos exércitos. E meus irmãos, você pode ter certeza que quando a gente começa a glorificar o nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, quando a gente começa a declarar a grandeza dele, o poder dele, a glória dele, as coisas que ele fez que são maravilhosas, você pode ter certeza que você levanta. Você podia estar prostrado, mas quando você glorifica o nome de Deus, o diabo odeia e ele foge. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então a gente se sujeita a Deus, declarando que Ele é poderoso, que Ele é a glória eterna, que Ele é o Deus todo-poderoso, que Ele é o Salvador das nossas almas, da nossa vida. O Senhor Jesus é o nosso Salvador. Então a gente tem que ter fé, meus irmãos, para declarar isso todo dia da nossa vida. Não é só um dia, não. Não é só um momentinho, não, esporádico, não. É sempre, todos os dias, toda vez que o Espírito Santo alertar a gente, lembrar a gente que Ele alerta, Ele diz quando é pra gente orar, Ele diz quando é pra gente buscar na palavra, e quando a gente obedece, meus irmãos, é infalível, porque o poder de Deus, ele se manifesta quando a gente declara, assim como Ele fez todo o universo através da palavra, uma única palavra. Deus criou tudo. Ele foi dizendo, sejam criados os animais na terra, debaixo da terra, enfim, Ele fez tudo isso pela palavra. É por isso que o Senhor Jesus é a palavra. Ele é a palavra encarnada, Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Então a palavra de Deus, dita pela boca dele, veio para o mundo para nos salvar. Veio para o mundo para nos libertar das cadeias do diabo. A gente tem que buscar, a gente tem que lutar, a gente tem que declarar a nossa vitória. A gente não pode ficar esperando ninguém, não, as pessoas orarem por nós. Não, de jeito nenhum. A gente tem que ir para a guerra, a gente tem que ir para a batalha, porque a melhor pessoa que pode orar pelos seus problemas é você mesmo. Porque somente você e Deus conhece o que você está passando, sabe na pele o que você está sentindo. Então não espere a oração de ninguém, não espere comiseração de ninguém, porque é você e Deus. Quando não há amiguinho, não há coleguinha para ajudar, é você e Deus. E sempre tem que ser assim. Até mesmo quando eu ainda não tinha Deus totalmente na minha vida, quando eu ainda não havia me entregado 100% a Ele, mas Ele já falava comigo, Ele já falava ao meu coração e Ele dizia, não fale para ninguém. Eu tinha meus problemas e eu vencia os meus problemas, mesmo que eu não tinha noção disso ainda, mas eu ia, me ajoelhava e falava tudo para Deus. Eu era sincera com Ele. Olha, meu Deus, está acontecendo isso, isso e isso. E eu pedia a Ele. Eu pedia, me ajuda nisso daqui. Olha, eu tô sentindo isso. Ou seja, eu já agia a fé.
Então, meus irmãos, eu creio assim, que só falta as pessoas, elas agirem a fé. E o agir da fé é o crer, ou seja, comprova que a gente de fato crê na palavra de Deus. Crê que Ele é Deus Todo-Poderoso, que Ele é vivo, que Ele é tudo. Então, você tem os seus problemas? Lute com a ajuda do próprio Deus. O Senhor dos Exércitos está aqui. Ele está pronto para ajudar cada um de nós. Basta a gente crer que Ele é poderoso e que Ele faz acontecer. Então, continuando, ele diz: o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, Jesus, ele veio para revelar a Deus. Ele veio revelar o próprio Pai, porque ele é a palavra viva. Então, a partir do versículo 19, tem um títulozinho na minha Bíblia que diz: Testemunho de João Batista. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Ou seja, João Batista, ele confessou aos sacerdotes, porque os sacerdotes, eles estavam perguntando assim: quem és tu? Né? Já para sondar, né? Pelo que João Batista estava fazendo, os batismos nas águas. Então ele de imediato ele já falou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Então ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sempre li esse versículo e eu ficava pensando: por que ele é a voz que clama no deserto? Ficava pensando, uma voz que clama no deserto. Então ele diz: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ou seja, tudo que está acontecendo já foi profetizado lá em Isaías, em Zacarias, tantos outros. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Vamos pensar um pouco. O deserto é um lugar árido, bastante ensolarado e não tem nada. O deserto só tem areia e o sol. É meio que vazio, não é? Uma pessoa perdida num deserto, ela tá sem ninguém ali, sem água, sem recurso. A única coisa que ela pode fazer é andar, é vagar por aquele deserto. Muitos estão vivendo nesse deserto, no deserto da vida, no deserto onde estão sedentas por água. Né? A primeira coisa que uma pessoa que está no deserto ela pensa é o quê? Encontrar água, né? Nem encontrar comida. Encontrar comida é outra questão. Mas encontrar água é o que mais ela pensa, porque ela está sedenta. E ela sabe que com água ela pode se manter, mesmo que não coma. Mas a água é fonte de vida. Nosso corpo necessita de água para se manter. E quem é a água da vida? Quem é a fonte que jorra eternamente? É Jesus. E os desertos da vida, muitos estão passando por esses desertos. Muitos estão vivendo no deserto da alma, a alma vazia de Deus, a alma que está sedenta pelo Pai e nem sabe disso. Lá no Salmo, eu vou colocar o Salmo aqui, que é um Salmo de Davi, onde ele diz: assim como a corça anseia por águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma ela anseia pelo Deus vivo. Então a gente fica pensando, como uma corça anseia por águas. Corça é tipo um veado. E a gente sabe que ele vai em busca de quê? De água, onde quer que ele esteja, né? Então, como a corça anseia por águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então, ele tem consciência de que ele necessita dessa água, ele necessita desse suprimento para a alma dele, para a vida dele, porque sem Deus estamos vagando pelo deserto desse mundo. Esse mundo é o deserto. Então, ele é a voz que clama no deserto. João Batista, ele veio para quê? Para anunciar.
para clamar pelo povo. Ou seja, ele veio para o quê? Para realizar os batismos. Ele veio para chamar o povo ao arrependimento, porque o reino dos céus já estava na terra. Jesus já havia nascido, só faltava ele se manifestar para começar o seu ministério. Então, ele é a voz que clama no deserto, porque ele veio para aplanar o caminho para o Salvador. Tem umas passagens na Bíblia que mostram que quando o rei estava chegando, né, e acontecer as guerras, antes dele chegar na nação, no lugar, né, onde ele iria, havia umas pessoas, tipo, acho que uns soldados, que vinham aplanando o caminho para que ele passasse. Vinham consertando o caminho, endireitando o caminho, porque muitas vezes os caminhos eram tortuosos, eram cheios de buracos, de pedra, etc. E para o rei passar, esse caminho tinha que ser aplanado. A mesma coisa que para Jesus vir, precisava vir um que testemunhasse que ele viria, que ele já estava aqui e que ele ia se manifestar para a glória do Senhor, para alcançar, para salvar almas que estivessem vivendo no deserto dos seus pecados. João Batista, ele veio para clamar pelo povo, ele veio para anunciar: é chegado o reino dos céus, arrependam-se, arrependam-se. E a prova desse arrependimento seriam aqueles que viriam até ele. Era como assim, ele estava anunciando: olha, o Salvador, o Messias está chegando. Arrependam-se. Quem quiser, venha, se batize, arrependa-se. Porque o batismo é o sepultamento da velha criatura. É uma atitude que o ser humano deve tomar quando ele tem consciência de que ele é pecador, que ele necessita de um Salvador, de que ele está em pecado e que ele quer uma nova vida. Então muitos se batizam várias vezes até terem o discernimento vindo do próprio Espírito Santo de que o batismo tem que ser o sepultamento da velha criatura. Então, depois do batismo nas águas, dessa decisão que eu tomar, eu tenho que me manter em santidade. Eu tenho que me manter na palavra de Deus, buscando, obedecendo, cumprindo, enfim. Então vamos parar por aqui nesse versículo 23 e no próximo vídeo a gente continua em nome do Senhor Jesus. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Não deixe de se inscrever no meu canal se ainda não é inscrito. Não deixe de deixar o seu like e compartilhar com aqueles que precisam, para que mais pessoas possam entender que muitas vivem no deserto e o Salvador para arrancá-las desse deserto da alma é só o Senhor Jesus. Então seja um intercessor na vida dessas pessoas. Deus abençoe.